Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu jornal, viu? Boa noite, obrigado. Boa noite. Bom, a Câmara aprovou essa semana a MP 881, que chamada de Medida da Liberdade Econômica, também chamada de mini-reforma, né? Uma mini-reforma, uma reforma trabalhista disfarçada, na verdade. Mas esse nome, Liberdade Econômica, dá liberdade para quem, Vitor, na sua opinião? Tá, essa MP, que virou um projeto de lei recém-aprovado na Câmara dos Deputados, ela visa proteger as empresas, os empresários, sobretudo os mais ricos, e ela tem vários pontos que desprotege o trabalhador, né? Então, um deles que tem sido bastante discutido é a questão do trabalho aos domingos, né? Domingos e feriados, né? Domingos e feriados, isso. Até então, você não poderia trabalhar 2 domingos consecutivos, né? Eram só 2 domingos por mês. A reforma agora coloca, o projeto de lei, né, que ele aprofunda, ele radicaliza a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, ela coloca agora que o trabalhador vai poder trabalhar até 3 domingos consecutivos, né? E isso ser compensado com uma folga em qualquer dia da semana. Então, na prática, o trabalhador hoje, quando trabalha aos domingos, ele tem o adicional de hora extra, é pago em dobro, né? É um adicional de 100%. Então ele deveria ter, se fosse folgar 2 dias, mas o que está dizendo na lei não, é que pode, qualquer dia da semana, compensar esse trabalho ao domingo. Esse ponto, ele coloca também um problema que é para o convívio social familiar dos trabalhadores, né? Porque imagina um casal cujo ambos tenham que trabalhar no mesmo domingo, com quem vai olhar as crianças. Então, ela até é meio contraditória em relação ao discurso do governo, né, de família e de prezar essas coisas. Tem outro ponto preocupante da MP, é a questão que ela abole a necessidade de controle de jornada nas empresas com até 20 empregados, né? E se a gente considerar, as empresas com até 20 empregados, elas empregam 28% do total de trabalhadores com registro em carteira no país. Então é muita gente. Sem contar a CIPA, né? Essa questão da CIPA estava prevista, mas na hora de aprovar ela foi retirada. Foi retirada. Agora, o controle de jornada é preocupante porque o trabalhador ele vai ter dificuldade, né, para provar que tenha feito horas extraordinárias ou alguma jornada excessiva, né? Então é uma medida que ela visa desregular, dificultar a capacidade do Estado fiscalizar as empresas, né? Então beneficia, como você perguntou, as empresas, os empresários e, sobretudo, os mais ricos. Explorar mais a mão de obra do trabalhador, né? Há essa possibilidade. Agora, os dados revelados recentemente pelo IBGE indicam que o desemprego ainda atinge quase 13 milhões de brasileiros e muitos ainda estão nessa situação, né? Por que esse governo não consegue gerar emprego, Vitor? O que acontece com ele, na sua opinião? Então, é uma série de medidas, né, que foram tomadas desde o governo anterior do Temer. Então, a PEC de teto de gasto, que constrange o investimento público, a ampliação da terceirização para toda e qualquer atividade que precariza o mercado de trabalho, reduz os salários, a massa salarial, o mercado interno de consumo. Depois a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e agora essa MP 881. Todas essas medidas, né, elas têm... vão no sentido de beneficiar apenas um setor da sociedade, né, que é o setor financeiro, principalmente, em detrimento do trabalhador. Então, a gente tem um mercado de trabalho que muito precário, está estagnado, o desemprego estagnado, crescendo o desalento, crescendo a subutilização da força de trabalho, os subocupados, rendimento dos trabalhadores caindo, e com isso a economia não consegue reagir, né? Então, nós muito provavelmente entraremos numa recessão técnica, porque os índices da pesquisa mensal de serviços já foram negativos. O setor de serviços responde por 2/3 do PIB, então é muito importante. Bastante, tem peso aí, né? Nós temos agora a pesquisa do IBCBR, que é um indicador do Banco Central, que indica o resultado do PIB também,
já negativo, então muito provável que quando o IBGE divulgar o PIB do próximo trimestre, constate que nós estamos nessa recessão. Essa recessão técnica. E no Brasil começou a se falar nessa recessão técnica, como você disse agora, né? Agora, para analisar esse quadro, como é que o Brasil consegue se projetar diante desse quadro para o futuro, para os próximos anos, Vitor? Tem alguma saída para isso, na sua opinião, na sua visão, na sua análise? Olha, que a gente está vendo num tempo muito curto, um desmonte muito grande, né? Então isso teria que ter uma reversão do sentido das políticas que estão sendo realizadas, né? Uhum. Então a gente teria que ter retomada do investimento público, volta de política para fortalecimento da indústria, que a gente sabe que a indústria ela puxa os outros setores da economia, redução da taxa de juros. Salário mínimo também, né? O salário mínimo também. A gente necessário vê, isso. Redução da taxa de juros, porque a gente viu até a taxa básica de juros da economia Selic caindo, mas isso não chega na ponta para o consumidor final, né? Os bancos continuam cobrando as maiores taxas de juros do mundo. Então teria que ter essa ampliação do crédito. E, como você bem falou, ganhos reais de salário, né? Então a política de valorização do salário mínimo seria fundamental para fortalecer esse mercado interno de consumo. E a gente viu o governo também anunciando que não vai haver aumento real no salário mínimo, o que preocupa e nos coloca numa situação de difícil retomada aí do dinamismo econômico. Vitor, obrigado mais uma vez pela presença aqui no seu jornal, viu? Bom fim de semana, obrigado.